Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje, para a gente ser mais feliz, nós temos aqui uma convidada muito especial. A Clariana está aqui hoje para contar um pouco da história dela, que eu tenho certeza que vai impactar as nossas vidas. Fiquem com a gente até o final. Espalhem para as amigas, porque vai ser tremendo. Acredita em mim. Né, Clariana? É, sim, com certeza. Obrigada, Clariana, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui transbordar sobre as nossas vidas. Né? Eu tenho certeza que vai ser tremendo, vai ser impactante. Eu tenho certeza disso. Né? Não é por acaso que a gente está aqui e é Deus que faz a obra e eu tenho certeza que Ele vai fazer através da tua vida, né? Amém, amém. Obrigado pelo convite. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. E aí, conta pra nós. Quem que é a Clariana? Bom. Um pouco dessa jornada, como que você chegou até aqui, né? Amém. Bom, meu nome é Clariana, né? Eu tenho 42 anos. Sou casada com o Jaime Angel, lá em Camboriú. Moramos em Camboriú. Uhum. Tenho 4 filhos. Na verdade, eu tive 7 linda, filhos, né? Ah, teve? Eu perdi 3 no meio do caminho ali, né? Infelizmente, mas... Faz parte. Faz parte, né? Estão com o Senhor. Isso aí. E 4 estão comigo. Nós temos uma família... Linda, né? Linda, 3 meninos e uma menina agora. E... Ela é uma bebezinha, né? Ela vai fazer... Tem 2 meses e meio, né? Que fofo. Agora está com 2 meses e meio. Uhum. Eu conheci Jesus com 27 anos. Depois de 14 anos de drogadição ativa, de uso de cocaína. Foi aí que eu conheci Jesus. Me converti com 27 anos. E a partir daí que, na verdade, começa a minha história. Uhum. Né? A minha história começa a partir dos meus 27, quase 28 anos. E daí para frente... E como que você conheceu Jesus? Como que você conheceu ele? Foi assim, eu já estava junto com o meu marido, né? Nós já estávamos juntos. É ele que nos encontra, na verdade, né? Como que ele me encontrou. Como que né? ele te encontrou. É verdade. Assim como ele fez com a Maria Madalena, né? Ele que me encontrou. E com tantos outros. Que bom que ele me encontrou. Que bom. Como eu disse para ti, eu vinha de 14 anos de uso de cocaína, né? Quando eu conheci o meu esposo, acho que um ano antes de eu me converter, mais ou menos. Ele também era da noite e tal, mas ele não usava droga, ele não era usuário de droga. E aquilo sempre chocou ele demais, assim, sabe? Uhum. Porque eu passava 3, 4 dias trancada dentro de casa, sem sair, só espiando pela janela. Uau. Ele chegava em casa, às vezes não tinha geladeira, não tinha as coisas, porque televisão. Você já era casada com ele? A gente nós morávamos juntos. Uhum. Nós nos conhecemos num domingo. Uhum. E na quarta-feira seguinte a gente foi morar junto, praticamente. Uau. E que idade você tinha? Eu tinha 26 para 27. 26 para 27, foi um ano antes, mais ou menos. E ele era cristão? Não. Não, também não. Também não. Ele era tão virado quanto eu, mais ou menos assim. Só não usava drogas. Só não usava droga. Ele era mais bebida, coisas assim, né? E aquele estilo de vida, assim... Porque, assim, eu tinha altos e baixos, né? Tinha vezes que eu estava um pouco melhor, assim, digamos, um uso social, assim. E tinha vezes que eu estava no fundo do poço, assim. Aí, durante os 14 anos, a minha família ia dosando um pouco. Eu ficava internada, daí ficava anos, assim, um pouquinho sem. Aí, daqui a pouco, internava de novo. Passei por várias internações. E o Jaime, nesse período, eu tive uma queda, assim, feia, né? E ele simplesmente chegou a falar, não quero mais saber de ti, vou embora, tchau, e pronto. Né? E voltou para casa dele, voltou para casa da mãe dele. Quando ele voltou para casa, ele falou para a mãe dele. E vocês não eram casados nem nada, moravam juntos? Nós morávamos juntos, isso. Tá. Ele falou para a mãe dele, contou a história toda, como estava acontecendo, que ele não estava mais conseguindo. Ele, inclusive, brigou com um traficante na porta da minha casa. Nossa, jogou o portão em cima do traficante, coisas mil, assim, sabe? Já não aguentava mais. Falou, não quero mais saber de ti. Ele contou para a mãe dele falou assim, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Aí ele falou, quem? Aí a mãe dele falou, Jesus. A minha sogra é cristã. A minha sogra é cristã.
Ela falou, Jesus. Aí ele disse assim, que Jesus, mãe, tá louca? Eu tô falando sério. Né? Tipo assim, eu tô falando sério, tá doida? Que Jesus? Isso, ele conta pra mim, né? Eu não tô brincando. Ela falou, não, eu também tô falando sério. Jesus que vai te ajudar. Uau. E ele disse pra mim que passou, né, ali aquela manhã, e durante o dia ele ficou com aquilo na cabeça. Jesus, 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 Jesus. Que toda hora vinha aquilo na cabeça dele. No outro dia de manhã, ele perguntou para a mãe dele, falou, tá, onde é que eu posso encontrar esse Jesus aí? Ele, tipo, porque ele não conseguiu dormir, de tanto que ficou, Jesus, 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 Jesus. Aí ela falou, eu vou te levar num lugar. Daí ela pegou e levou ele numa casa de oração, de uma senhora da Assembleia de Deus, que é a dona Leonilda, a missionária. Hoje ela está no Mato Grosso, né? É a minha mãe na fé, digamos assim. Ela é uma senhorinha, meu Deus, ela é uma benção. Levou ele lá. Eu falo que todos nós precisamos de uma pessoa assim, né? Na fé, né? Ela nos abraçou. É aquela chama que acende as velas apagadas, né? É verdade. Ela foi. Ela, quando todo mundo, ninguém mais, tipo... Quando todo mundo abandonou, ela que nos acolheu. Uau. Foi ela que nos acolheu. Ela é como uma mãe para mim. Uhum. E daí foi lá na casa de oração da dona Leonilda, da irmã Leonilda. E ali ele disse que aceitou Jesus. Ela orou e tal com ele, ele aceitou Jesus, mas dali ele aceitou Jesus, aceitou, assim, né, de falar. E foi pro bar, né, dizer. Sim. Só que naquela noite, passando aquela noite... Ele trabalhava no bar? Não, ele foi pra festa, farrear. Foi pra farrear, tá. Né? Aceitou, assim, por isso que eu digo aceitou, né, só de boca pra fora. Naquela noite... Ele disse que estava dormindo e ele começou a sonhar, ele não sabe se sonhava ou se... Ele ouvia e falava assim, vai buscar ela, vai buscar ela, vai buscar ela, vai buscar ela. Meu Deus. E falava, agora tu vai buscar ela, agora tu vai buscar ela. Disse que passou a noite com isso na cabeça, aquela madrugada. No outro dia de manhã ele foi na minha casa, né? Voltou em casa. Isso passaram 2 dias e pouquinho, por aí, desse intervalo de ele ter saído e tal. Quando ele chegou em casa, ele me encontrou sentada, eu estava sentada na cama, ele teve que pular o muro, porque eu tinha cadeado, a frente estava tudo fechado. Ele pulou o muro, olhou pela janela, eu estava sentada na cama, assim, babando, assim, tipo... Eu estava já 2, 3 dias usando droga. Já estava antes de ele sair, depois que ele sair, então daí... Aí ele olhou para mim, eu me lembro como se fosse hoje, ele olhou para mim e falou assim, tu quer mudar de vida? Tu quer sair disso? Eu falei assim, eu quero. Ele falou, então eu vou te levar num lugar. Eu falei, tá bom, vamos. Né? Foi, ele me levou lá na irmã Leonilda. E ali foi que aconteceu a coisa toda. Quando eu entrei, assim que eu entrei, ela olhou para mim, assim, daí ela começou a orar por mim. Para mim, passaram-se 5 minutos. O Jaime disse que a gente ficou lá 3 horas. E para mim foi 5 minutos. Eu não sei, eu apaguei. Eu apaguei. Aconteceu de tudo quanto é coisa ali. Eu não lembro de nada. Eu não lembro. Eu não sei. Só sei que quando eu dei por mim, depois dali, que eu me lembro que eu estava no chão, que eu abri o olho assim, que eu olhei para a parede, para as coisas, a cor das coisas era diferente. Eu não sei dizer o que aconteceu. As cores eram diferentes. Parecia que era tudo vivo. Parecia que... Não sei, tipo, até a maneira como as coisas estavam, parecia tudo diferente. Os incrédulos vão de pensar que é o efeito da droga, né? Pois é. Vão pensar que era o efeito da droga. Não, aí é que tá. Eu cheguei lá sob efeito de droga e saí de lá sã. Eu saí de lá sã. Quando eu abri o olho, eu olhei assim, olhei tudo em volta, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ali, ela orou. Aí eu aceitei o convite de Jesus, naquele momento. E dali em diante eu nunca mais usei droga. Nunca mais usei cocaína. O meu algoz era cocaína. E essa é a maior prova de que não era o efeito das drogas mesmo, né? Porque senão você teria voltado para ela. Sim. Só que tem uma coisa assim, ó. Digo assim, porque algumas pessoas falam, tu foi curada. Eu falo assim, não é que eu fui curada. O que Jesus me deu naquele dia foi poder de escolha. O que eu ganhei de Jesus foi poder de escolha. De não ser mais escrava e ser livre.
para poder escolher aquilo que eu quero. Foi para a liberdade que ele nos libertou, né? É isso mesmo. Eu sempre tive isso. Depois que eu fiquei sabendo desse versículo, mas eu tinha na minha mente Gálatas, assim, né? ó. Gálatas Ai, me arrepia. 5. Que assim, ele me deu o poder de escolha. Eu não vou dizer para ti que eu não tenho vontade de usar droga. É mentira. Porque eu tenho. Às vezes eu tenho. Só que toda vez que eu tenho vontade, eu me lembro de quem eu sou em Cristo. E que ele me fez para a liberdade. E que eu sou livre para dizer não. Porque eu posso dizer não hoje. Hoje eu posso dizer não. Eu não sou mais escrava. Uau. Sabe? O que Jesus me deu foi poder de escolha, foi liberdade. Daquele dia em diante. E daquele dia em diante, eu comecei a conhecer Jesus e me apaixonar por ele. E a minha vida foi mudando e foi mudando. E ali a gente, naquele momento, até aquele ponto ali, a minha família ainda, né, estava próxima, estava junto. Depois daquele momento, é muito interessante, porque eu sempre tinha dinheiro para usar droga. Se eu não tinha dinheiro, eu dava um jeito, eu pegava, eu vendia, eu fazia. Daquele dia em diante, eu não tinha mais nada. Do dia que eu aceitei Jesus. Uau. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada, eu perdi meu emprego, fui demitida por justa causa, mas eu já estava meio pela boa, justamente por causa do uso de droga. Claro. Né? Então, não tinha mais nada. Nem eu, nem o meu esposo. Ele trabalhava tudo, mas não dava conta, né? Claro. E a gente passou um cortado. Mas a gente nunca... Tipo, para ver como a gente anda pelo caminho do mal, as coisas, elas meio que vão se abrindo, sabe? Para facilitar o teu acesso ao mal. E quando você dá esse rompante, que você decide fazer essa... Você tem que atravessar o deserto. Você tem que atravessar o deserto. A gente passou. A gente passou. Mas passamos dando glória a Deus. Olha. Que nem dizia o Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe? Entendendo que era o processo e que era necessário. Fazia parte do processo. E assim, hoje tem pessoas que olham para mim e dizem assim, não... E sabendo onde vocês iam chegar, né? Sim. Não tinha outra, era morte, né? Era morte. Ou era cadeia. Não tem outra saída, né, para droga. E eu já tinha passado por outros tratamentos. Comunidade terapêutica, clínica, né? E em nenhum... Nada dava jeito. Nada dava jeito. E isso tem um porquê de você ter ido para o mundo das drogas, né, Clary? Tem um porquê. Todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo tem uma história. Então, agora eu vou... Nada é por acaso. Né? Existe alguma coisa que te levou a isso, né? Sim. Aí, para contar essa história, eu tenho que começar a contar desde o começo. Bom, eu sou filha adotiva, né? A minha mãe me adotou quando eu tinha 8 meses, né? E ela tinha 50 anos. Tenho mais 3 irmãos mais velhos, né? Do que eu. Ela tinha 3 homens, né? O meu irmão mais novo, quando eu fui para casa, minha mãe tinha 18 anos. 18 para 19 anos. E... na minha vida, assim, eu era pequena da casa, né? Minha mãe tinha 50 anos, meus irmãos já não moravam mais em casa, então ficava só minha mãe, meu pai e eu. E eu sempre fui muito ligada ao meu pai. Teu pai adotivo? Meu pai adotivo. Muito, 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 muito ligado ao meu pai. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, meu pai já estava doente, e aí eu descobri que meu pai estava com AIDS. Isso em 92, quando nem se falava. Tipo, se falava muito pouco nisso. Em 1992, eu tinha 12 anos e não se falava sobre isso. E eles não eram cristãos, né? Não, meu pai e minha mãe não. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, mas extremamente promíscuo. Extremamente promíscuo, assim, sabe? Traía muito a minha mãe. Muito. Tinha muito caso fora, ia muito casa de prostituição. Muito, 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 muito. E numa dessas... Ele adquiriu o vírus. Ele adquiriu o vírus. E aquilo era tudo muito novo em 92, né? Verdade. O lugar para tratamento tinha em Florianópolis, só lá no Celso Ramos, tinha uma ala só, que tinha 2, 3 internados, se eu me lembro. Tanto que demorou até um tempo. E vocês moravam onde? Nós morávamos aqui em Balneário. Balneário. Em Balneário. Sempre morei aqui na Avenida do Estado. Né? Que legal. Ali na Avenida do Estado, que é a Jordânia. E... eu fiquei sabendo que ele estava com AIDS, ele já
eu já estava com 12, quase 13 anos, ele já estava doente há um tempo, porque ninguém falava para mim, né? E eu era muito grudada com meu pai, mesmo, muito mesmo. E quando eu tinha 13 anos, meu pai faleceu. Aí ele faleceu. E foi aí que eu comecei a usar droga. Mas não porque talvez... agora eu vou começar a usar droga, ou qualquer coisa desse tipo. Uma coisa foi entrando na outra, assim, sabe? Eu tinha uma pessoa conhecida na rua, e aí ela me convidou para... Meu pai já tinha morrido, né? E eu tava meio assim... Eu fiquei muito chateada, fiquei muito desgostosa da vida, fiquei muito triste, porque eu tinha meu pai como... Nossa, sabe? Ele era tudo para mim. E ela me convidou um dia para sair na noite, assim, né? Eu tinha 13 anos. Me lembro que a minha casa, ela tinha 2 entradas, assim. Tinha uma entrada pela cozinha e uma outra que a minha mãe chamava, tipo, entrada social. Que era nunca quase usada, assim, sabe? E eu fugi de noite para sair, né? Saí com essa minha amiga e nesse dia eu conheci a cocaína. Foi a primeira droga que eu usei, foi a cocaína. Nesse dia... E aquilo anestesiou a tua dor? Aquilo anestesiou a minha dor. E aí você ficou viciada? E aí foi. Era o jeito que você tinha de não sentir aquela dor. Né? É verdade. Era a minha fuga, né? Era a tua fuga. Era o meu mundo paralelo. Né? Era o meu mundo paralelo. Já tinha a dor da rejeição, da perda, do abandono. E mais aquela perda ainda do meu pai. De novo, eu perdi meu pai. Né? Eu, assim, hoje eu entendo... depois do processo todo, eu entendo que o que eu achava que era muito normal para mim, na verdade, não era. Era uma negação que eu tinha desse lance da rejeição. Exato. Porque eu me dei por conta, por mim, que, como eu falei para ti, a minha mãe biológica, ela trabalhava na casa da minha mãe adotiva. Então, ela trabalhou ali até quando meu pai morreu. Até quando eu completei os 13 anos. E você chamava as duas de mãe. Então, para mim isso sempre foi normal. Mas quando eu me dei por conta, agora depois de tudo, pensei, meu Deus, a rejeição era todo dia batendo na minha porta. Tipo, eu olhava para minha mãe, que era a pessoa que, teoricamente, teria que ter me dado todo o suporte e via todo momento que ela tinha me dado, digamos assim, para outra pessoa. Exatamente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uau. Eu nunca tinha parado para entender isso, sabe? Todo dia você acordava e estava ali estampado. Que a tua mãe, que deveria ter te amado, te protegido, não te quis. Não me quis. Era a tradução que aquela criança fazia, né? Isso. E eu fui me dar conta disso só depois de grande. Outra coisa que eu fui me dar conta... Então, você vê, a morte do teu pai foi só o estopim, né? O deflagrar daquele vulcão que tinha ali dentro. Sim. É verdade. Era uma fuga da realidade, sem né? Sem dúvida. Claro, como eu falei, é o analgésico daquela dor, né? Sim, com certeza. Porque eu sempre pensava assim, ó, nas minhas conversas com Deus, né, da maneira como eu concebia, às vezes eu falava assim, meu Deus, mas por que isso tinha que acontecer comigo? Por que eu não tive uma família normal como qualquer outra pessoa? Entende? Não que a minha mãe adotiva, ela sempre... Nossa, minha mãe adotiva é uma mulher extraordinária, assim. Eu imagino. Né? Extraordinária. Ela já faleceu, fazem 7 anos que ela faleceu. Mas sempre teve aquela coisa, assim, de eu ter que ser, de eu ter que fazer porque eu estava ali, porque... se você não fizer desse jeito, a gente te devolve. Uau! Porque você fez isso. É porque tu não é minha filha. Em ocasiões em que as coisas não saíam daquele jeito. E o uso da droga piorou isso. Claro. Porque aí, só que era uma coisa. O uso da droga piorava isso, e daí usava mais droga, e aí piorava mais. E era uma bola de neve, entende? Sem dúvida. E eu querendo fugir daquela realidade. Entende? De entender que quando eu estava sob efeito de droga, eu era clariana. Entendeu? Eu era clariana, eu não tinha todas essas coisas na cabeça que eu tinha que ser, que eu tinha que fazer, que eu tinha que isso, que eu tinha que aquilo. Você estava livre daquilo tudo, né? Eu estava livre daquilo tudo. Então a coisa foi desgringolando e indo, até que
várias vezes fundo de poço. Até que acabou fundo. Até que acabou fundo mesmo. Mas graças a Deus, como eu te falei, Jesus é lindo. Jesus né? é maravilhoso. E aí ele te encontrou. E aí aí? ele me encontrou. E aí, bom, depois disso tudo, começou outra batalha, né? Para eu me entender como filha de Deus, para eu me entender como uma pessoa de valor. Porque ele te amou primeiro, né? Porque ele me amou primeiro, para eu me entender isso em mim. Esse é um trabalho que ainda continua. Ainda continua. Todos esses anos ainda continua. Eu digo que esse ano, assim, foi o ano do rompante, porque foram 14 anos de drogadição e fazem 14 anos que eu tô convertida. Uau! Né? Então, esse ano foi é como se eu tivesse, assim, pago a minha dívida, sabe? Na minha cabeça, assim, tipo, olha, não, agora, amém, sabe? E foi todos esses anos sem usar droga, mas faz exatamente o mesmo tempo, praticamente, né? Sim. Bom, enfim, aí, depois que eu conheci Jesus, começou esse outro trabalho, né? Esse outro processo, que aí veio lidar com outra coisa. Aí veio lidar com a Clariana como pessoa, como mulher. Sim, e também conhecer essa Clariana, né? Quem que é essa Clariana? Quem que é essa Clariana, justamente? Porque nem você conhecia. Não, nem eu conhecia. Aí vem um outro ponto que foi o que na reunião da experiência do lar eu contei. Né? Eu sempre fui muito... Como é que eu vou dizer? Eu nunca gostei de ser mulher. Nunca gostei de ser mulher. Talvez porque seus irmãos fossem homens, a tua mãe te comparava com eles. Ou na tua cabeça eles eram bons para ela, você não, aí então ser homem, talvez. Não sei, eu via sempre a mulher como uma coisa muito... O ser mulher, o papel da mulher dentro da casa, dentro da família, eu via algo como uma coisa muito subserviente, assim, sabe? Muito... submissa. Submissa num sentido ruim, sim, assim. Sim. Não no sentido real. Real. Justamente. Que é maravilhoso, né? Sim, pois é. De uma maneira distorcida, sim, assim. sim. Eu pensava assim, eu não quero depender de ninguém. De uma maneira coletiva, né? Como hoje a sociedade vê isso. Hoje eu vejo de uma maneira boa, né? De uma maneira real. Eu acho que... Sem dúvida. Como é? Da maneira que é. Que é descanso, na verdade, né? Exato. É um descanso. É um alívio, um descanso. Como é que eu vou dizer assim? Eu pensava, eu não quero ter que passar por isso, por exemplo, eu quero ser mais eu quero fazer minhas coisas, eu vou estudar, eu vou viver, eu não vou depender de ninguém, eu não preciso de... Eu achava que ser mulher no sentido de ser mãe, de ser esposa, isso tudo era muito ruim. Eu tinha horror a isso. Sabe, horror. Você não queria filhos, nada? De jeito nenhum. Jamais. Eu era muito vaidosa. Antes de eu me converter, eu trabalhei um tempo no Ibiza. Eu trabalhava no Ibiza, eu dançava no queijinho em cima. No Ibiza, eu dançava no queijinho. Eu tinha um corpo lindo, maravilhoso. Nossa, sabe? Violão. Era lindo. E aquilo pra mim era sabe, tudo. Tipo, eu sou mais eu, porque isso, porque eu posso, porque eu faço, porque, né? Imagina, aí o meu marido falava pra mim, quando eu conheci ele, né? Que talvez mais à frente a gente pudesse ter filhos e tal. Eu falei assim, que filho? Filhos? Eu? Olha pra isso aqui. Ele, de vez em quando ele fala, tu lembra tu se olhando no espelho, e tu falava pra mim, olha pra isso aqui. Que era perfeito. Essa barriga aqui, tu é louco, menino. Olha só que barriga perfeitinha. Tu acha que eu vou deixar alguma coisa crescer aqui dentro? Sabe? Tipo, falava assim, desse jeito. E graças a Deus que eu nunca engravidei também nesse período, sabe? Nunca engravidei, por exemplo, porque eu acredito que naquela época, se eu tivesse engravidado, provavelmente teria cometido um aborto. Né? Porque eu não queria, de jeito nenhum. Aí, em 2009, nós já estávamos convertidos, né? Eu e meu esposo. Bom, enfim, quando eu me converti, eu engordei quase que 70 quilos, assim. Porque quando eu parei de usar droga, né? Tu foi pra comida. Eu fui pra comida.
Aí eu engordei muito, 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 muito mesmo, porque eu passava muito tempo sem comer, sem dormir, porque estava usando droga direto. Então aí, pronto, perdi o corpo, né? Já foi a primeira coisa que Deus trabalhou, né? Aquilo que eu me ancorava. Perdi o corpo e tal, um tempo depois, ali eu tinha uns 29 anos, nós nos casamos, né? Daí no papel. No papel, no casamento comunitário lá na Luz da Vida, a gente casou. Uau! Com muitos casais, mas Que legal. casamos. Eu casei sozinha. Ninguém da minha família foi no meu casamento. Ninguém da minha família. Eu entrei com Jesus. Eu fui a única noiva que entrou sozinha. Uau! Quer dizer, eu entrei com Jesus, na verdade. Porque quando eu me converti, como eu estava falando antes, quando eu me converti, tudo fechou. Inclusive, a minha família deu as costas para mim. Minha mãe ficou 2 anos e pouco sem falar comigo. Mãe do céu. Não queria nem saber, né? E eu me converti, então a gente continuou firme e eu casei sozinha. Depois que eu casei, passou um tempo, começou a me dar uma coisa assim, me veio um sentimento assim, quem sabe, né? Talvez ter um filho. Quem sabe, talvez ter um filho. Aí comecei a pensar, começou a dar vontade, comecei a tentar, até a hora que eu engravidei. Uau! Aí engravidei do meu primeiro filho, do Josué. Só que quando eu engravidei do Josué, eu estava com 130 quilos. Nossa! E foi uma gravidez muito estressante, sabe? Porque eu tinha pressão alta prévia por conta do peso. Então, assim, dos 6 meses em diante, eu passava praticamente de quarta a sábado, era o Santa Inês ainda, né? No Santa Inês, ali para controlar a pressão, para que a minha pressão não aumentasse, para poder manter a gestação. Quando deu 37 semanas, eu fiz cesárea, né? Meu primeiro filho foi cesárea, foi a única cesariana que eu tenho. Para ele poder nascer. E esse processo da minha primeira gestação foi muito trabalhoso, sim. Entende? Foi muito trabalhoso. Mas eu tinha convicção daquilo. E depois que eu tive o Josué, eu ganhei ele com 140. Engravidei com 130, ganhei ele com 140 quilos. Depois que eu tive o Josué, que eu vi ele, que eu olhei ele, quando a enfermeira trouxe ele para mim, assim, que eu olhei para ele, ali deu um clique, assim, sabe? Ali parece que virou uma chave na minha vida. Eu sempre falo para os meus filhos assim, vocês me salvaram. Deus usou vocês para me salvar, sabe? Para que alguma coisa mudasse aqui e eu visse a real de quem eu era, quem eu podia ser, o que eu podia ser. Porque eu sempre pensava assim que por mais que eu quisesse ser, por isso da droga. A droga, a cocaína, ela te dá essa sensação de empoderamento, né? Então, eu estava sempre usando droga, claro, depois por causa do vício, mas para ter essa sensação de empoderamento, porque eu sempre, na minha mente, eu sempre era menos. Eu nunca podia fazer, eu sempre era inadequada, sabe? Eu nunca tinha capacidade, tu nunca vai dar nada, sabe? Aquela coisa assim. Mas quando tu te viu fazendo aquilo que Deus te criou para fazer, aí tu te sentiu isso, foi isso que plena. Aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí eu me senti plena. Foi ali que eu vi. Tanto que num dos bebês que eu perdi, antes de perder, eu até escrevi um texto, foi no Instagram, acho que foi. Que foi ali que eu me encontrei. Foi na maternidade que eu me encontrei. Uau. Sabe? Foi ali que eu me encontrei. E tive Josué. E você vê, foi ele que botou no teu coração o desejo de ter esse filho, né? Foi. Por você não teria tido. Não, foi ele que colocou no meu coração. Tive Josué. Os caminhos do Senhor são insondáveis, né? Não, eu nunca imaginei na minha vida. O meu irmão, tem meu irmão mais novo, né? Esse, que é bem mais velho do que eu digo meu irmão mais novo, porque é o mais novo de todos. Ele fala assim, meu Deus, eles me chamam de Aninha, né? Meu Deus, Aninha, não dá para entender que tu tem 4 filhos. Jamais eu diria isso de ti. Tipo, até o meu marido fala, gente, para quem não queria ter nenhum filho, agora, meu Deus, mulher. Tem 4 e quer ter mais, né? Quero ter mais. Isso é a revelação. Tenho 4 e quero ter mais, né? E porque eles resgataram isso em mim, sabe? Aí Deus começou, quando eu tive meus filhos, Deus começou a trabalhar na minha feminilidade.
Uau. Foi aí que Deus começou a trabalhar na minha feminilidade. De eu entender o tamanho privilégio que é ser mulher. Uau. Sabe? Porque eu via isso como um peso, como um fardo, como uma coisa injusta. Por que eu não nasci homem? Para o homem tudo é mais fácil. O homem pode fazer tudo. O homem tem liberdade para todas as coisas, né? O homem... A mulher não. A mulher isso não pode fazer, isso não pode fazer, aquilo tem que ser assim, tem que ser assado, tem que beber... Pelo amor de Deus, por que eu não nasci homem? Sabe? Eu sempre pensava isso. Que ruim, que saco ser mulher. Sabe? Que fardo, isso é um castigo. Eu sempre pensava isso. E a partir dali, Deus começou a trabalhar na minha vida através do Josué de uma maneira diferente. Eu vi o privilégio, comecei a ver o privilégio que era ser mulher. O privilégio que era ser dona de casa. Eu sempre trabalhei fora, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, eu sempre fui dona de casa. Ou melhor, agora guardiando o lar, Guardiando né? o lar. Guardiando o meu lar, né? Isso mesmo. Melhor agora. E até do meu papel de cuidar do meu esposo. Uhum. Sabe? Eu não gostava daquilo. Eu achava aquilo horrível. De eu ter que cuidar, de eu ter que... De uma forma ou outra servi-lo, entende? Mas para que ele crescesse, eu achava aquilo horrível. Eu pensava assim, meu Deus, como é que pode? Por que Deus fez isso com a mulher? Não está certo. Aí, hoje eu vejo o tamanho do peso que isso tem, do papel da mulher dentro da casa, dentro da família, né? Porque, na verdade, é ela que constrói. Com certeza. É ela que constrói. Sabe, a minha responsabilidade, eu penso... Você vê, né? Por que o diabo foi tentar Eva e não o Adão? Sim. Porque ele sabia que, através dela, ele destruiria toda a família e por gerações e gerações. E gerações. Que, através dela, ela atingiria o Adão, os filhos e os filhos dos filhos. Então, a mulher é muito... É o pilar, né? É a estrutura. Sim. Ela. Ela é a estrutura, com certeza. E eu demorei um tempo para entender isso. Por isso que a mulher virtuosa vale mais do que rubi, né? É isso mesmo que a palavra diz e tá certíssimo, né? É a verdade. Eu, a partir do Josué, comecei a entender isso e Deus foi trabalhando na minha feminilidade. E foi trabalhando até no sentido de eu me aceitar como mulher e de eu ver realmente o plano de Deus para a mulher, né? O plano de Deus, como Deus é maravilhoso e o tamanho da responsabilidade que eu tinha. Exato. Né? Que não era um fardo, muito pelo contrário. E que você não podia delegar para ninguém, porque né? É nossa responsabilidade. É minha responsabilidade, né? Não tem como. Não tem. Depois daquilo ali, uns 2 anos depois que o Josué nasceu, eu fiz bariátrica. Aí eu fiz cirurgia bariátrica. Uau. Porque eu queria ter mais filhos. Eu não fiz por conta da estética, eu não fiz nem por conta até da minha saúde. Eu fiz cirurgia bariátrica, eu estava com 140... Quando eu operei, eu estava com 147 quilos. Você se apaixonou tanto por ser mãe que queria ter mais, eu queria né? ter mais filhos. Eu falei, mas eu não quero ter que passar pela mesma... Porque foi muito traumático, assim, a gravidez, a gestação do Josué. Foi muito... Era sempre uma tensão, assim, sabe? Porque ele podia acontecer alguma coisa com ele a qualquer momento, por causa da pressão e tal. Eu falei, não, eu quero ter mais filhos, então eu vou fazer a bariátrica. Aí passou o tempo ali da bariátrica, que eu tinha que esperar 2 anos depois. Josué já estava com 4. Eu engravidei, né? Aí veio outro trabalhar de Deus. Eu engravidei. Eu passei esses 2 anos depois da bariátrica orando todos os dias para que o Senhor me abençoasse e me desse mais filhos, né? Até que chegou o dia que eu engravidei. Só que quando eu engravidei, eu tive um hematoma subcoriônico, que é tipo um descolamento, que não é um descolamento de placenta, mas antes de formar a placenta, o embrião ali ele tem que grudar, né? Para formar a placenta. E nesse processo de grudar, formou um hematoma ali, que não deixou grudar. O que se espera é que, enquanto está crescendo, a placenta vai se formando e o hematoma vai diminuindo. E no meu caso, ele só foi crescendo, o hematoma. Foi crescendo, 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 tanto que com 14 semanas eu perdi esse bebê. Foi meu primeiro aborto. Foi o primeiro bebê que eu perdi. E aí eu entrei numa crise feia.
Porque eu pensava assim, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada com Deus. Você entrou numa crise com Deus. Entrei numa crise com Deus. Eu dizia assim, meu Senhor, olha só, se não era para eu ter essa criança, por que o Senhor me deu? Sabe, eu chegava nesse ponto, eu perguntava, tipo, eu vou falar assim, ó, eu até as pessoas ficam meio assim, mas eu digo, tu tem que ser sincero. Deus sabe o que você está pensando. Rasgar o coração. Deus sabe o que você está pensando. Não adianta falar, ai, Senhor. Não adianta dar uma de boazinha. Não, eu falava assim, não, eu tô brava, eu tô chateada, eu não tô entendendo por que o Senhor fez isso comigo. Eu tô brava contigo. Sabe, tipo assim, eu sei que eu não tenho direito disso, eu sei que eu não posso ficar assim, mas o que eu tenho, eu tô brava. É verdade. Sabe, eu não quero mais saber de ti. Eu falei assim, por que tu me enganou? Eu me senti enganada, sabe? E ali foi um trabalho, mas aí era muito engraçado, porque uma parte de mim tava assim, e a outra, não, continua firme. Então, aí já chegou em oração. A carne milita contra o espírito contra a carne, né? Aí já chegou assim, de vezes de eu orar e falar assim, olha, eu tô muito brava contigo, eu não quero mais saber de ti, mas eu não vou te largar. Eu não vou te largar, só de raiva agora. Sabe, tipo, muito engraçado. E nisso eu fui para a escola da família na Jocum, lá em Almirante, justamente para assim, eu sabia que eu precisava, isso, né? Tipo assim, ó, nem era nem entender. Eu já não queria mais entender, porque eu entendia que Deus é soberano. Claro. Né? Eu queria passar por isso. Entendi. Eu queria passar por isso e voltar. É como se eu quisesse tirar o rancor que eu estava no coração de Deus. Entendi. Sabe? Eu queria transcender isso. Porque eu sabia que eu precisava transcender. Claro. Né? Porque eu entendo que fora dele não há Salvador. A minha satisfação, a minha alegria vai vir dele. É verdade. Independente, com filho, sem filho. Então, em homens, daqui não teremos isso. Em pessoas, em coisas, não vamos encontrar isso. Então, eu precisava resgatar esse meu relacionamento. Entende? Eu queria me apaixonar por ele de novo. Entendi. Ou tirar isso, né? Porque era ele, não era nem por conta de ter perdido o bebê. Né? Por conta do bebê em si, né? Enfim, fui, voltei e continuei firme. 5, 6 meses depois, eu engravidei de novo. Aí engravidei do meu Daniel. Aí só que quando eu engravidei do Daniel, foi muito interessante porque a minha mãe... Mas tu ressignificou isso, tu tentou, passou. Passei. Ressignifiquei, passei. Restaurou o teu relacionamento com ele. Com isso. Deus. Assim, ó, eu entendi, o que aquilo me ensinou foi que assim, ó, se eu estou disposta a receber o sim de Deus, por que não estar disposta a receber um não também? Deus também fala não. Deus também fala não. E eu tenho que estar ciente de que o não pode vir. E que se eu receber o não, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E não necessariamente ele não precisa me explicar por que ele fez as coisas. Eu não preciso saber. E ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Ele sabe. Ele sabe. E se eu o amo quando ele me diz sim, eu também vou amar ele quando ele me diz não. Foi isso que ele me ensinou. Foi isso que eu aprendi com essa situação, sabe? Nesse meio tempo, logo depois que eu perdi o bebê, a minha mãe ficou doente. E, como eu te falei, a gente ficou 2 anos e pouco sem se falar, né? 2 anos e meio sem se falar. Quando eu ganhei o Josué, foi que a minha mãe voltou a falar comigo. O primeiro. O Josué nasceu em 2010. Final de 2010, quase 2011 o Josué nasceu. A minha mãe voltou a falar comigo e nosso relacionamento, assim, foi... Eu digo que foram 20 anos em 4. Sabe? Porque ela viu uma outra Clariana, ela viu a Clariana restaurada. Exatamente. Ela viu a Clariana restaurada, tanto que ela chegava e falava para mim, nossa, nunca pensei que eu fosse te ver dessa maneira. Nunca pensei que tu fosses, né, chegar a esse ponto, achei que tu estava perdida ou qualquer coisa desse tipo, né?
Ela abençoou meu casamento, Uau. né? Porque ela não queria saber do meu marido, não quis saber de nada, né? Ela, depois disso, abençoou meu casamento. Estava sempre aí, estava sempre na minha mãe. Tive o privilégio de cuidar da minha mãe todos os dias depois que ela ficou doente. Estava sempre com ela, né? Todos os dias. E porque eu precisava disso. Sem dúvida. Eu precisava disso. Era uma dívida que eu tinha que... Eu precisava disso. Que bom que Deus me deu. Eu penso assim, ó. Como Deus foi bom porque Ele me deu essa possibilidade. Né? De cuidar da minha mãe, de estar com a minha mãe, de cuidar dela no hospital. O tempo todo, meu marido dava conta do Josué. A gente tinha só o Josué, né? Eu vinha para casa só para tomar banho e pegar coisa e voltar. E o resto do tempo todo eu estava junto com a minha mãe durante ali uns 3, 4 meses, mais ou menos, quando ela adoeceu e ela veio a falecer. Problema no coração. A minha mãe faleceu num domingo. Na quinta-feira seguinte, eu descobri que eu estava grávida. Do Daniel. Do Daniel. E foi assim, ó. Aí que eu vejo as coisas. Eu sempre falo pro Daniel, filho, você é o meu presente, você é o meu refrigério. Porque depois de uma perda tão grande, eu não sabia. Ganho. Não que, agora esqueci, não. Mas aquilo ali me deu ânimo de continuar. Quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei muito mal. Normal, né? Como qualquer pessoa. Mas eu fiquei desestabilizada, assim. Que era mais uma perda. Né? Era mais uma perda, né? E depois de tudo aquilo que eu tinha, o relacionamento que eu tinha conquistado de novo com a minha mãe, a maneira como nós estávamos pensando que quantas coisas eu podia viver com ela, quantas coisas eu ainda gostaria de restituir para ela, sabe? Que eu roubei, né? Que o meu vício roubou. E ela faleceu e nisso, 4 dias depois, na quinta-feira, eu descobri que eu estava grávida. Então Deus me deu um refrigério. O Daniel foi meu refrigério, porque quando eu descobri, assim, porque eu estava atrasado, né, no meu período, aí o Jaime me falou assim, por que tu não faz um teste de gravidez? Eu falei, Jaime, imagina, mal e mal o tempo que a gente teve aqui e tal, tipo, né, não foi. Ele falou, faz. O que eu fiz deu, assim, é como se Deus viesse assim, ó, como se viesse e fizesse assim no meu olho, assim, ó, enxugasse a minha lágrima, sabe? Falasse assim, ó, continua. Vai firme, esse é o teu refrigério, né? Uau. E aí, a gravidez do Daniel foi assim... Extraordinária. Parecia que eu nem estava grávida, sabe? Tipo, meu Deus, foi maravilhosa. Eu queria ter parto normal, né? Porque o primeiro foi cesariana. Tive parto normal, né? Parto natural, um parto humanizado. Uau. A gente até contratou uma equipe de parto, tudo, né? Foi natural, foram 12 horas e meia de trabalho de parto. Foi um trabalho de parto mesmo, literalmente, assim. Mas graças a Deus venci, né? Uau. Foi. E aí continuei, né? E Deus ainda trabalhando naquela parte da feminilidade, na minha posição dentro da minha casa, até de gostar dos afazeres da casa, sabe? Que eu não gostava. No cuidado com os meninos, no cuidado com o Jaime. E aí foi indo. Depois do Daniel, uns 3 anos, eu acho que eu tinha o Daniel, eu engravidei novamente. Aí perdi de novo outro bebê. Esse foi natural, foi espontâneo, não tinha hematoma, não tinha nada. Foi de uma hora para outra, assim, sabe? Aí nesse eu já... Tu tava quantos meses? Eu tava com 8 semanas ainda. Tá. Foi bem no comecinho, bem no comecinho. Aí tu já entendeu. Aí eu já entendi. Eu falei, amém, Senhor. Entendi, é o teu tempo, né? Já não fiquei mais... Aquele sentimento de antes quis voltar. Entendi, claro. Quis voltar. Mas aí eu permaneci firme, né? Eu falei, não, vou olhar só para ti, só para ti, só para ti, só para ti. Aí, na sequência disso, passou mais uns 8 meses, eu acho, sei lá, eu engravidei de novo, né? Que eu pensava assim, as pessoas falavam assim, se tu perdeu é porque não é mais para te ter. Deus não quer mais que tu... Quantas vezes eu já escutei? Isso foi o que eu mais de Deus, né? Escutei, tá? Porque já era o segundo, né, que eu tinha perdido. Que eu perdi sempre as minhas gestações pares. Eu perdi a segunda, a quarta e a sexta. Uau. Né? E sempre intercalado.
E daí eu ouvi assim, mas Deus não quer mais que tu tenhas mais filho. Isso aí é um sinal de Deus que tu não vai ter mais filho, tu não vai, tipo, para com isso e tal. E eu, na minha cabeça, não. Eu quero ter mais filhos, e eu entendo que é de Deus isso, sabe? Claro, Deus é vida, né? E vida em abundância. Eu penso assim, meu Deus. Enfim, engravidei do Lucas, que é o meu terceiro filho, né? Só que aí é que veio um processo tremendo, que foi o processo, acho, de finalização da cura do primeiro. Uhum. Porque com o Lucas eu tive o mesmo hematoma subcoriônico. Uau! A mesma coisa aconteceu. Naquele primeiro, o hematoma começou com 10% e ele foi crescendo. O Lucas, quando eu descobri que eu estava com hematoma, eu estava com 8 semanas, mais ou menos, também. Menos os primeiros ultrassons ali. Eu estava com 50% dele descolado. Uau! Eu lembro de sair ali da Felismed, assim, com aquele coisa na mão, em prantos, assim. Ligando pro Jaime, falei assim, Jaime, não vai dar certo. Não vai dar certo porque está 50% descolado. Mesmo problema do primeiro lá, paizinho. Eu chamo meu marido de paizinho. O mesmo problema do primeiro. E não vai dar certo, sabe? Eu saí com aquilo na cabeça, chorando, apavorada, porque mais um. Eu tinha acabado de perder que nós somos homens de pouca fé mesmo, né? Fui para casa. Aí repouso, tem que fazer repouso e tudo que eu tinha feito do outro, né? E eu pensei, bom, enfim, Senhor. Já vi esse filme. Já vi esse filme. Mas ele faz tudo novo de novo, né? Já vi esse filme. Aí, na outra semana, eu fui fazer outra ultrassom. Eu tinha que fazer ultrassom semanal, né? Para acompanhar. Na outra semana, 40% descolado. Na outra semana, 30% descolado. Na outra semana, 20% descolado. Na outra semana, 7%. Na outra semana... Tudo colado. Tudo colado. E ali... Ai, me arrepio, porque assim, foi a cura que eu... Como Deus usou a mesma situação, pra só dizer que... que é Ele que está no comando. É Ele que está no comando. É Ele que está no comando. Que a vontade dele é soberana. Aí eu entendi mais ainda, foi aí que fechou aquele do sim, sim, não, não, sabe? E de entender que a vontade de Deus é soberana, que Ele está no controle de todas as coisas. Porque eu pensava assim, meu Deus, se o outro estava 10% e eu perdi, esse aqui que está 50%, então pronto, né? Já era. Já é, Elvis. Pode esquecer. Tira o cavalinho da chuva que vai ser mais um. Entende? Eu pensava assim. E foi completamente o contrário. Meu Deus. Foi completamente o contrário. E bom, foi o resto da gravidez foi bem tranquila, o Lucas nasceu bem. Parto normal. Foi 3 horas de parto, eu ganhei ele aqui no RUT, foi rapidinho, ele nasceu com 4,5 quilos, gigante, ele é enorme. Gigante. Ele é enorme. Nasceu com 2 dentes. É o meu filho que nasceu com dente, ele nasceu com os 2 dentes de baixo. Meu Deus. Não, o meu Jaime olhou pra ele assim, quando ele nasceu, falou, ele tem dente? Eu falei, para, que ele tem dente, tá doido? Fui eu que pari a criança aqui, eu tô na Partolândia, tu disse que ele tem dente. A Partolândia, tu disse que ele tem dente, eu que devia estar alucinando. Falei pra ele, não tô. Aí ele olhou e falou, não, aqui, moça, aqui, os 2 dentinhos de baixo. E ele e é o dente de leite mesmo, né? Ele nasceu com os dentes. Esses 2 de baixo aqui. Ele era gigante. Meu Deus. Olha só, Jesus mesmo. Aí que eu digo, falo assim, as mulheres, naquela outra, na minha vida pregressa, né? Pensava, no teu velho eu. No meu velho eu. Pensava, empoderamento feminino, né? Você fazer o que você quer, você, sei lá, tipo, o que o feminismo prega, né? Sim. Que a mulher pode ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, que ela tem que ser isso, que ela tem que ser aquilo, que ela tem que ser mais, que ela é mais que o homem, que é o empoderamento, né? Agora, eu digo, todas as vezes que eu senti um verdadeiro empoderamento foi quando eu pari os meus filhos. Uau. Isso é empoderamento. De tu saber que você pode dar à luz a um ser vivo, uma criança. Gerar uma vida, né? Gerar e você parir. Sabe? É uma emoção muito... Imagino. É assim, a mulher, ela gera, né? Deus deu para a mulher essa capacidade de gerar. Você dá para ela lá faz uma compra no mercado, ela gera um alimento, ela gera um banquete. Sim. Multiplica, né? Ela gera. Multiplica. Ela é a terra, né? O homem é a semente, ela é a terra. Ela é a terra.
Que tremendo, né? Tremendo. Quanto tempo eu perdi de usufruir disso, sabe? De desfrutar desse prazer todo. Como Glória isso a Deus me foi que roubado. Você teve essa oportunidade, né, Clariane? Ai, amém. Então, foi o Lucas, né? Depois do Lucas, aí eu engravidei de novo. Perdi de novo. E essa última perda que eu tive antes da minha última gestação, né? Essa foi bem traumática porque também foi um aborto espontâneo, né? Não tinha nada assim, só que... O Lucas já tinha quantos anos? O Lucas tinha 1 ano e pouco. Tá, não tinha muito tempo, ele tinha 1 ano e pouco. Quase 2 ele tinha. Porque eu passei muito mal. Eu passei dias internada no hospital, eu perdi muito sangue. Muito sangue, muito sangue. De chegar, o Jaime achou que eu ia me passar, sabe? Passei muito mal. Foi de todos eles, fisicamente, foi muito pesado. Sabe? Dos outros eu me recuperei mais rápido e, né? Tipo, o corpo expeliu natural. Esse não. E eu não queria passar pelo processo de curetagem, porque eu queria ter outros filhos e eu ficava com medo que se fosse raspar o útero, blá, 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 aquela história toda. No final eu tive que fazer, porque eu estava perdendo muito sangue e se continuasse daquele jeito, a coisa podia ir para um lado não muito bom. E quando eu perdi esse bebê, aí eu pensei assim, bom, deu, né? Acabou. Agora não vou mais ter filho. Meu marido falou assim, olha, não quero mais. Ele falou, eu não quero mais, porque do jeito que eu te vi, chega, não quero mais te ver desse jeito, deu, acabou. E eu na minha cabeça, não, senhor, eu quero ter mais filhos. Eu quero ter mais filhos, senhor. E eu comecei a orar, mas senhor, é da tua vontade que eu tenha mais filhos? É da tua vontade? Só que na minha oração eu falava assim, senhor, o meu medo é assim, ó, de eu querer tanto uma coisa, de eu estar tão obstinada a querer uma coisa, que até a tua resposta eu possa maquiar. De eu produzir em mim a resposta que eu espero que o Senhor dê para mim. Sabe? E eu conversei sobre isso. Meu Deus, como a gente faz isso, né? Como a gente faz isso? Eu falo que eu sou uma pessoa tão persuasiva que eu fico tentando persuadir Deus também, né? Sim. Pra fazer as minhas vontades. Então, mais ou menos isso. Assim, sabe que eu tô querendo tanto uma coisa, orando tanto uma coisa, esperando que o Senhor me dê uma resposta de algo, que eu na minha cabeça entenda que é um sim, quando na verdade é um não. Sabe? Eu não tinha esse limite, digamos assim. Eu tinha medo, eu falava assim, eu tenho medo de maquiar a tua resposta, porque eu quero tanto uma coisa e eu não quero estar tão obstinada assim, eu quero fazer a tua vontade. Né? Eu quero que seja da maneira como o Senhor quer. E nisso eu conversei com um amigo meu da escola, um professor amigo meu, professor Leonardo. Ele é católico, né? Ele é cristão também. E eu conversei com ele a respeito disso. Ele falou assim, eu sei como Deus pode te dar uma resposta. Ele falou, quando o teu marido entrar em concordância contigo, ele falou assim, não, ele falou, o teu marido é a tua resposta. Ele disse assim, o teu marido vai te dar a resposta. Porque eu falei, mas meu esposo não quer mais, falei antes, né, e tal. Ele falou, é ele que vai te dar a resposta. Quando ele te disser que ele quer ter mais filhos, essa vai ser a resposta que Deus vai te dar e você não vai ter dúvida. Porque Deus está na concordância. Deus habita na concordância entre o casal. Né? Habita na concordância. Eu falei, pronto, então ferrou, né? Pode esquecer, nunca mais. Porque meu marido tinha dito assim, deixado claro, né? Que deu, acabou, agora deu, chega. Eu falei, pronto, já desanimei. Não era a resposta que você queria, mas enfim. Não é, já desanimei. Falei assim, olha, eu vou continuar orando, mas eu já sei que já não vai dar certo, sabe? Pensei. E nisso passou 1 mês, passou 2 meses, e eu orando. 3 meses. Um dia, tô eu e o Jaime deitados, assim, sábado à tarde, assim, os meninos estavam deitados embaixo, assim, na cama, no colchão, eles botam o colchão. O Jaime olhou para mim e falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa que eu nem sei porque que eu estou te falando isso, mas estou pensando nisso há alguns dias e me veio, eu acho que eu estou ficando meio louco, ele falou assim para mim. Eu falei, tá, fala o que é, eu já achando que era alguma coisa, né? Ele disse assim, vamos ter outro filho. Aí eu olhei para ele e falei assim, quê? Ele vai ficar sabendo disso hoje. Uau. Porque eu não contei para ele até hoje isso. Que eu estava orando nesse sentido. E eu orando nesses 3 meses. Senhor, manda resposta.
Se for, que o Jaime concorde, que o Jaime queira, Senhor, que ele fale sem eu falar nada. Eu sei que aí eu vou ter certeza que vai ser a tua resposta. Ele vai ficar sabendo disso agora, porque eu nunca contei para ele. E ele falou assim, olha, não sei porque eu estou falando isso para ti, mas eu quero ter outro filho. Vamos ter outro filho. Eu comecei a chorar. Na hora eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí vem Deus curar de outra coisa. Porque assim, às vezes a gente ora, né? Esperando uma resposta de Deus. Eu sempre orava esperando respostas de Deus, mas na maioria das vezes pensando assim, mas Deus não vai me responder. Ou tipo, acho que isso não... Como se Deus não desse bola para aquilo, entende? Ou como se você, mas eu não consigo entender quando Deus fala. Ou, Deus não vai me responder. Ou, sabe, às vezes tu pensa que tá numa... Não sei explicar. Você faz uma coisa, mas ao mesmo tempo esperando que Deus não vai dar bola para o que eu estou falando, ou para o que eu preciso, ou para o que eu quero saber, sabe? E quando eu recebi aquela resposta, eu falei, meu Deus, o Senhor me respondeu, sabe? Tipo, foi a resposta mais direta que eu tive. Assim, falei, então tá ótimo, vamos ter outro filho. Não deu 2 meses, eu engravidei da Sara. Aí a Sara também foi bem tranquilo. E quando eu soube que era uma menina, aí vem outro ponto. Quando eu soube que era uma menina, eu fiquei meio temerosa. Até esse ponto tinha os meus filhos e tal, mas eu ainda não tinha, nunca tinha pensado em ter menina. E ainda tinha aquilo dentro de mim, não, a menina não, né? Pra que ter uma menina? Tipo, menino é bem mais legal, né? Menino, né? Que de novo Deus te curando disso, né? Homem, né? Vai ser um homem, né? Menino e tal. Você é uma menina. Menina é mais legal, né? Menina é muito sofredora. Menina é muito sofredora. Menina é mais legal. E durante a gestação, Deus foi ministrando várias coisas no meu coração e dentre delas eu entendi que agora eu estava preparada para ter uma menina. Uau. Porque hoje eu vou poder ensinar para ela o que é ser mulher. Uhum. Talvez se eu tivesse tido uma primeira filha fosse menina, eu não saberia passar. Eu passaria talvez para ela... As tuas crenças, as minhas crenças. E uma visão distorcida do feminino. Uhum. Do ser feminina, do feminino, da feminilidade, né? E agora eu entendo assim, né? Deus ministrando no meu coração que hoje eu estou preparada para ter uma menina. Estou preparada para criar uma menina. Talvez até mais de uma, né? Amém, amém. Tomara que seja mais uma. Estou apaixonada. O Jaime me diz, nossa, mas essa aí tu sempre foi grudada com todos eles, mas essa aí, meu Deus do céu, tu é grudada com ela, né? É a minha princesa, né? Eu nunca me vi mãe de menina. Uau. Nunca tinha me visto mãe de uma menina. Também, sempre com os meninos, né? E é diferente, né? É diferente. Meninas e meninos são diferentes e, com certeza, cada um com as suas características, o seu papel, a maneira de tratar diferente, né? É verdade. Né? Então, estou passando por todo esse processo ainda e Deus curando. E aí a experiência do lar, uma mulher única, tudo isso vem para agregar, sabe? E somar, e Deus resgatar isso em mim, essa feminilidade, né? Que hoje eu posso dizer que eu amo ser mulher. Que lindo, né? Eu odiava ser mulher, mas hoje eu amo ser mulher. E não imagino algo assim... Presente maior, né? Um presente maior do que ser mulher. Eu não digo pelos meus filhos, uhum. Só pelos filhos. Eu digo por tudo, sabe? Como é bom ser mulher. Uhum. Como o feminino... né? Eu falo, essa terra que tudo floresce, que tudo dá, que tudo cresce. Como né? Porque assim, eu vejo a feminilidade, ela traz o belo, Exato. né? A beleza, não a beleza, criador, né? Não a beleza estética, assim, não aquela beleza de antes sim. que eu valorizava. A beleza de, por exemplo, sei lá, você está num lugar bonito, vê uma paisagem, se você vê uma paisagem bonita, aquilo te traz paz, aquilo te traz calma, o belo que te traz paz. Isso é o feminino, eu vejo hoje, sabe? O ser feminina. Então, o descobrir isso e trazer isso para a minha casa, entende? Para transformar a minha casa num lar.
A partir daqui, não só uma casa. Durante muito tempo, a minha casa foi uma casa. Porque é a mulher que faz isso, né? Que transforma a casa no lar, né? É. Aonde se forma o coração. É onde se forma o coração, justamente. De eu ter a satisfação, por exemplo, de ouvir do meu esposo, de assim, eu adoro voltar para casa. Uau! Ele fala para mim assim, eu amo voltar para casa. Então, só uma casa que tem uma mulher, uma esposa, uma mãe, tem um lar onde o marido gosta de voltar para casa. Ele fala assim, eu penso assim, meu Deus, né? Mas ainda luto bastante contra os meus sentimentos de inadequação, sabe? De rejeição. Isso é uma coisa que fica muito entranhada, assim, dentro. É um trabalho muito... Às vezes eu falo pro Jaime, eu me sinto tão ruim, assim, sabe? Eu sou tão ruim, não faço nada direito, não faço nada isso. Eu falei, não, tu faz na medida que tem que ser. Sabe? Ele diz, meu marido, ele me encoraja muito, sabe? Glória Me encoraja muito. Ele é um homem de Deus. Ele me dá uns desperta assim, sabe? Você vê tipo... que o cuidado de Deus, a perfeição, te deu o marido perfeito para você. Para né? mim. Aham. Não é que ele seja perfeito aos olhos dos homens, Sim. ou livre de defeitos, né? Ou de pecado, porque nenhum de nós somos. Mas para você não teria outro melhor. Não. Eu falo que eles perfeito. são os nossos professores, os nossos mestres. Sim. Não, ele é tremendo. E como Deus usou, incrível como Deus usou os dois, assim, porque ele me levou até Cristo. Aham. Ele tinha aceitado, como eu falei, aceitado Jesus, mas ele não E ele não aceitou Jesus, né? Ele só fez ali E ele mesmo fala, ele diz assim, olha, eu só acreditei mesmo e eu... Quando ele viu você, né? Quando ele viu o que Deus estava fazendo na minha vida. Aí ele falou, esse Jesus aí é ponta firme. É do babado. Esse aí é do babado. Ele mesmo fala. Então, tipo assim, como Deus usou um para levar o outro e o outro para firmar, entende? Tipo, nós dois que eu juntos. falo, os caminhos do Senhor são insondáveis. Dois improváveis total, né? Imagina, quem diria? Hoje, os antigos conhecidos dele, certo, passam por ele e falam, meu Deus do céu, né? Quem são esses? Quem são esses aí, né? No começo, todo mundo tirava sarro. Porque agora vira crente, porque não sei o que lá. Tipo, a galera da loucura, né? Uhum. Bom, enfim. Enfim, é isso. É que é difícil de entender mesmo, né? Por isso que Jesus disse para Nicodemos, né? Que era preciso nascer de novo. Só com olhos espirituais, né, Clariana? Os nossos olhos carnais, assim. A mente humana, ela não entende isso. Não consegue entender isso. Porque não é desse plano mesmo, né? Não é sobre o que os nossos olhos veem ou sobre o que a nossa mente alcança. É louco mesmo. Por isso que eu falo sempre para as pessoas que me conhecem, sabem que eu falo que eu quero ser louquinha. Porque as coisas de Deus são loucas. Aos olhos, a mente humana, aos olhos humanos, né? Sim. Então, mas quanto mais louca eu for, mais espiritual eu tô sendo, né? Então eu quero ser bem louquinha. Claro, com certeza. Né? Porque normal aos olhos humanos é carnal, né? É ser carnal. Sim. E no mundo jaz o maligno, só teremos aflições. Vamos confiar em quem? Em homens? Em coisas? Não, é só nele. A satisfação vem toda dele. Né? Toda dele. Não tem como. Eu me lembro de uma passagem no manual do fabricante lá, né? Que Jesus estava pregando, né, para as pessoas e tal. E a verdade, ela não é gostosa de ouvir muitas vezes, né? Sim. Eu costumo dizer que dói, mas liberta. Claro. Mas ela dói. Dói. E aí as pessoas se sentiram doídas e foram levantando e indo embora, uma a uma, né? E aí ele virou pros apóstolos. Pedro ficou. Ele virou para Pedro e falou assim, e você, Pedro, não vai com eles? Aí Pedro disse para ele, para onde eu iria, mestre, se só tu tem palavras de vida eterna? É isso. E é sobre isso, para onde iremos? Se é só nele que a gente encontra esse pão que sacia a fome, essa água que mata a sede. É só nele. É só nele. A plenitude, a alegria que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento. A gente pensa que paz é ausência de guerra, mas encontrar a paz na guerra. Aonde? Aonde a gente vai ter isso? É isso? Só em Jesus. Só em Jesus. Tu teve em várias clínicas, passou por vários tratamentos. Nada foi capaz de te livrar desse vício, né? Nada. E o que te sustenta há 14 anos?
O amor. Se não é esse amor, se não é você se sentir amada, preciosa dele. Quem pode te preencher com esse amor? Que o ser humano tem capacidade de te amar assim? Nenhum, né? Nenhum. Jamais. Nem os nossos pais, nem os filhos, nem o marido. Nada, nada, que são os amores que a gente encontra na Terra, os maiores amores, digamos. Não chega perto disso, não é capaz disso. Não. Nada, nada. Então é sobre isso, né? Com certeza. Que a gente fique com essa reflexão aí. É. E é um Deus de impossíveis, né? Dos improváveis. Dos improváveis, dos impossíveis. Para mostrar que é Ele, que Ele é Deus, que é soberano e que é para resplandecer a glória dele. Não é sobre nós, não é o que a gente faz, não é o que a gente diz. Não é. É mesmo. É só dele. Né? Não é o que a medicina fala. Sim. A satisfação, tudo que a gente precisa tá nele, né? É nele. É nele. É descansar nele. Já teve tempos assim de eu estar, por exemplo, no meio dessa caminhada, às vezes a gente está meio enfraquecido ou está meio descuidado de vida devocional, sabe? De palavra, de oração. É a gente que se distancia, né? Ele está sempre lá. Ele está sempre lá. E eu sempre falo assim, eu já passei algumas vezes por isso, assim, uns períodos de me descuidar, assim, de algumas coisas do meu relacionamento com ele. E tá tudo excelente na minha vida. Assim, olhando de fora. Aparentemente, né? Trabalho, casa, filhos, marido, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, tipo assim, nossa, eu tenho a vida que todo mundo queria ter, digamos. Só que eu falava assim, mas tá faltando uma coisa, Senhor, eu não tô feliz, eu tô com saudade de ti. Sabe, eu tenho saudade de ti. Eu preciso voltar. É sede da presença, né? Fome da palavra, sede da presença. E tu entender que pode ter tudo bem. Agora, se não tem ele, não tem graça. Não tem vida. Não tem satisfação. É como se entrasse e saísse, assim, né? Como se passasse por um funil. Não retém. Não retém. Sabe? A alegria verdadeira só em Cristo. Só em Cristo. A vida, a satisfação, né? O resto, tudo que vem através disso é bênção, é pela misericórdia. Claro, e talvez ele tem muito mais brilho, né? Tudo que vem tem muito mais deleite, né? É por isso que diz, né? Buscai primeiro o reino e todo mais lhe será acrescentado. E é bem isso. E é. Porque viemos para ter vida e vida em abundância. Tudo é legítimo, mas com ele isso tudo tem muito mais brilho. É o que você falou, as paredes tinham cores diferentes. É isso. É isso. É bem isso mesmo. Né? Não é que ele pediu pra gente viver na miséria, na pobreza, que isso é grande. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Justamente. Né? Mas tudo isso com ele tem muito mais brilho, muito mais alegria, muito mais sabor, muito mais deleite. Verdade. Não é? Ai, maravilhoso, maravilhoso. A gente pode ter isso tudo, inclusive, sem ele. Mas não é a mesma coisa. Não, mas não tem, se for sem ele, não tem, na verdade. Exatamente. Porque não satisfaz, não adianta. Exatamente. Mas você pode ter todas as coisas da terra mundanas, materiais, digamos assim, né? E até amigos, tudo que você imaginar. Pode. Mas sem ele é como se a gente não tivesse nada, né? Não tivesse nada. Não tivesse nada. É incrível, assim, Jesus é maravilhoso. Às vezes eu penso assim, falo, meu Deus. Eu me sinto constrangida pelo amor de Deus. Pensar que quem eu era e o que eu era, né? Nossa, ninguém dava um ovo. Né? E assim como ele fez contigo, né, Clariana? Ele pode fazer. Pode. Com qualquer um. E ele quer fazer, né? E ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Eu tenho uma amiga que ela fala, né, que o testemunho é Deus faz de novo. Testemunho significa isso. Faz de novo. Eu vejo assim que, meu Deus, quantas pessoas, quantas mães, quantos filhos que estão nessa situação, né? De vício, de drogadição. Que com certeza existe uma saída. Né?
existe, na verdade, uma porta de entrada, Existe né? o Para uma vida nova. É um caminho, né? Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, a Existe vida. esse caminho. E esse caminho está aberto. De como você falou, de vida, de liberdade. Liberdade. Essa é a palavra. Né? Liberdade. Liberdade. É isso. Porque o mundo carece disso, né? As Com pessoas certeza. hoje procuram em coisas. Muitas em vezes estão ser. presas numa gaiola de ouro, mas é uma gaiola, estão num cativeiro. Sim. E daí não. Verdade. Né? Uhum. Mas você é a prova de que tem jeito. Tem Né? jeito, Que tem não vai jeito, dar que jeito, tem né? solução. É Jesus da causa. E que basta né? a gente tomar essa decisão, né? Sim. Ah, com certeza. Tenha, claro, existe o convite, mas tem a nossa escolha, né? Exatamente, o nosso A querer, nossa né? escolha. O nosso sim. O nosso sim. Eu sempre falo para os meus Foi filhos. te oferecido essa oportunidade e você disse sim, eu quero. Sim, eu quero. Eu sempre falo para os meus filhos, né? Ele te estendeu a mão e você segurou a mão dele. Isso. Eu digo, quando a gente fala sobre obediência, né? Uhum. Que eu ensino para eles que eles devem obedecer, não porque eu sou mãe, não porque o Jaime é pai ou qualquer coisa. Eles obedecem porque assim Deus quer. Então, primeiro eles obedecem a Deus. Se eles obedecem a Deus, eles vão obedecer a mim, vão obedecer a Jaime. Exatamente. Que são as autoridades na vida deles. Eles têm aqui, que né? entender que a obediência é uma ordenância de Deus para que os filhos obedeçam aos pais, né? Não pela minha autoridade, não. Porque primeiro eles obedecem a Deus. A Deus. E quando a gente sempre fala de obediência, eu digo para eles assim, olha, a obediência é uma escolha, filho. Deus é tão bom, mas tão bom, que ele jamais vai forçar você a fazer qualquer coisa. Ele vai te deixar livre para escolher. E porque ele te deu liberdade. Você escolhe o que você quer fazer com essa liberdade. Se você quer escolher algo que no final vai trazer bênção ou vai trazer maldição. Você sabe o que você ganha quando você obedece, ou quando você faz a coisa da maneira correta, digamos assim, e quando você escolhe fazer da maneira que não é correta. Da tua maneira, né? Da tua vontade. Da tua vontade. Da vontade da carne. É. Você sabe. Então é a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa com Deus? Não, é assim, eu ensino eles. Mas eu deixo bem claro justamente isso, que Deus nos dá liberdade para escolher. Então existe um fator aí que é a vontade do homem, né? Que é a tua predisposição a fazer. Eu com certeza, como eu te falei, nesse processo, né? Como eu te disse, eu ganhei liberdade de escolha. Não é porque eu nunca mais tive vontade. Eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu continuo tendo que lutar contra a minha carne. Mesmo depois de 14 anos, eu continuo tendo que lutar contra a minha carne. Claro. Mas enquanto tivermos vida aqui na Terra, essa luta, ela vai continuar. Vai continuar. Mas o poder de escolha que eu entendi que eu tenho, e esse meu, que eu sei que eu tenho que agir para isso também. Porque senão seria muito fácil a gente pegar e deixar tudo nas costas de Deus, né? Ah, Deus vai fazer assim, vai fazer assado, e não tem a tua participação. Deus escolhe, Deus, na sua infinita graça, também escolheu que a gente participasse, né? Exatamente. Que a gente tivesse esse ponto. Às vezes eu me pergunto isso com relação, por exemplo, à oração. Né? Bom, se Deus já passou isso pela minha cabeça, talvez passou pela cabeça de outras pessoas. Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus tem o controle de todas as coisas, por que eu tenho que orar pelas coisas? Por que eu tenho que pedir? Porque justamente Deus quer que eu seja parte desse processo. Deus quer a minha participação. Eu preciso me manifestar, eu preciso manifestar a minha vontade perante Deus. Sabe? Ele escolhe isso, ele não precisaria disso. Claro. Porque ele é soberano. Né? Mas agora, ele na sua infinita bondade, ele me dá essa oportunidade de eu poder agir junto. De ser participante com ele. E de realizar os desejos do teu coração, né? Claro. É tremendo isso. É tremendo. Porque o diabo não faz isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É aquilo, veio para matar, te roubar e escraviza. destruir, é claro. Ele não faz isso. Então, eu sempre procuro mostrar para eles
essa liberdade e o poder dessa liberdade e a responsabilidade dessa liberdade. Porque nós temos uma responsabilidade em Cristo. Sem dúvida. Né? Então, é mais ou menos por aí. Claro, que tremendo. Meu Deus. É mais ou menos por aí. Como eu aprendi hoje aqui com você, tu não faz ideia. Que tremendo. Amém. Amém. Obrigada, meu amor. Obrigada a ti pelo convite. Para mim, estar aqui já é vencer a carne. A carne. é vencer a carne. Estamos aqui firmes e fortes, né? Ai, obrigada, e Jesus, eu fiquei muito feliz de participar, muito mesmo. Louva a Deus pela tua vida. Amém. E a vida da Glória também. Olha, foi maravilhoso, maravilhoso. Que te indicou, né? Foi maravilhoso. E olha, Deus é maravilhoso. Constrange. Fico emocionada. Aí eu vou me segurar pra não chorar. Meu amor, obrigada, viu? Amém. Obrigada a você. Obrigada por transbordar desse Deus maravilhoso aqui. Sobre as nossas vidas. Amém. Que bom que ele te encontrou. Porque quando ele te encontrou, ele encontrou a gente também. Amém. Amém. Muito obrigada a ti. Eu fico assim, ai. Obrigada, viu? Olha, boa noite para vocês. Que depois dessa a gente vai se recompor aqui nesse derrame. E eu vejo vocês no próximo podcast. Compartilhem com o maior número de pessoas que vocês tiverem alcance. Porque essa bênção vai vir sobre a vida de vocês também. Amém. Façam amém. isso. Em nome de Jesus. Até o próximo. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, viu? Amém. Boa noite. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada mesmo. Meu Deus, que tremendo. Ai, eu tenho que me segurar. Eu sou chorona, mas olha, não, eu tô me segurando pra eu não chorar. já sou chorona, Clara, e ainda com uma história dessa.